como me libertar do passado? Nós temos na prática de Zazen, você diz, sente em meditação, não é? E todo pensamento sobre o passado você deve abandonar. E todo pensamento sobre o futuro você também deve abandonar. E você deve voltar constantemente ao momento presente. Se você faz isso de retornar ao momento presente e presta atenção neste momento, que é o tema do Satipatthana Sutra. Sati quer dizer lembrar. Mas na realidade não é lembrar do passado, é lembrar que você está aqui agora e que esta é a única realidade. O passado é uma memória, uma fantasia que você cria. Você cria uma fantasia sobre as coisas que aconteceram. E o futuro é uma expectativa que você cria e é outra fantasia que você faz. Tem um mito famoso grego, que é o mito de Sísifo. Sísifo arrasta uma enorme pedra até em cima de uma montanha e a pedra rola para baixo e ele tem que empurrar a pedra para cima de novo. Então esse trabalho de Sísifo, sempre repetido, é uma tortura infinita. E eu perguntei para um grupo do Zen, por que para Sísifo aquilo é uma tortura? E a resposta é, porque Sísifo lembra que já empurrou a pedra até o cimo da montanha. Por isso é uma tortura infinita. E por isso é uma tortura, senão seria o trabalho de hoje. Não seria nada tão trágico. Mas como ele lembra, é terrível. Por isso, cada um de nós deve se sentir muito abençoado por ter esquecido todas as suas vidas anteriores. Porque se você lembrasse que você está repetindo os mesmos erros durante vidas e vidas sem conta, que esquece a vida, nasce de novo, conserva seus impulsos, suas tendências, aquele karma que você tem se manifesta num novo ser humano, e esse karma ao se manifestar permite que você diga eu sou, e esse eu sou desta vida, essa identidade desta vida, vive tudo de novo sem ensaio. E sofre de novo como se tudo fosse a primeira vez. Mas, na verdade, você está repetindo há muito tempo e não nos damos conta que voltarmos sempre é como um trabalho de Sísifo. E por isso, quando Buda desperta e não tem mais energia para retornar, ele é o grande vitorioso. Porque não retornar, eliminar seu karma, é a grande vitória. É escapar desse ciclo de repetições constante em que estamos vivendo. Se lembrássemos, ficaríamos arrasados. Gratidão, Sensei. Tem uma pergunta, Sensei, da Elaine, que ela está aqui. Ela é da Sangha da Ascendi, provavelmente. Ela está com uma camisa e tudo mais. Ela mandou uma pergunta para o Sensei assim: toda a minha vida adulta girou em torno de conquistar títulos acadêmicos. Depois de conhecer o Zen, porém, sinto que isso perdeu o seu encanto e que a minha energia deveria ser direcionada à prática e ao estudo do Dharma, embora meu trabalho me exija continuar com os meus estudos e pesquisa. Alguma dica para lidar com esse conflito? O Dharma é muito importante, mas a vida também é importante. Os títulos também são importantes porque lhe dão poder e capacidade de interferir no mundo. Por que eu tenho título de professor?
na Soto Zen, ou porque tenho título de monge, eu tenho mais autoridade, mais capacidade de influir no mundo. Então ele é útil. Ele é uma fantasia. É uma ilusão, no fundo. Mas ele tem, como as roupas de monge, elas têm eficácia simbólica, tem capacidade para influir. Então não devemos desprezar essas coisas mundanas, porque andamos no mundo, num mundo que tem dois lados. Se você pegar uma moeda, quando você olha um lado da moeda, é cara. O outro lado é coroa. Quando você vê um lado, você não vê o outro. Mas, na realidade, a moeda é uma coisa só. Um lado da vida é não dualidade. Esse é o Dharma, no seu nível mais alto. Mas o outro lado é pura dualidade. E você não pode ter uma moeda com uma única face. A moeda tem as duas faces. Uma pergunta aqui diz assim: como é estar em um estado de felicidade genuína? Felicidade não é uma coisa que se confunde com alegria ou euforia. Não é isto. Na verdade, o estado de felicidade, ele é um estado tranquilo, de paz e contentamento. São essas características do estado de felicidade. Não é eufórico. As pessoas muitas vezes confundem e pensam na vida, eu preciso me distrair, eu preciso me divertir, como se isso fosse felicidade, mas isso não é felicidade, isso é ilusão. Você vai se distrair ou se divertir para sair da lucidez, do momento lúcido. O momento lúcido é o momento presente, o contentamento com o que está realmente fazendo, com o que tem. Não é embriaguez, não é euforia, não é sentir-se muito louco, não é isto. A felicidade está disponível a todos os momentos. Felicidade é beber água, não? É beber realmente. Isso é felicidade. E você saberia que é felicidade se estivesse morrendo de sede. Tem mais uma pergunta aqui. É uma coisa que perguntam muito, inclusive, no sobre budismo, né? As pessoas às vezes falam, a pergunta é assim, né? O que preciso fazer para me considerar budista? Aí tem algumas pessoas que perguntam, se eu acredito que Sua Santidade Dalai Lama é meu mestre, ele é? Eu posso me considerar budista por ter lido livros, alguma coisa assim? Eu gostaria que o sensei falasse um pouco sobre isso. O budismo, caracteristicamente, não é uma instituição de conversão. E não existem, por exemplo, cerimônias do tipo um batizado para você se considerar budista. Pelo menos no Zen, isso não existe. E quando você entra e começa a sentar, nunca se pergunta, você é budista ou não é budista? Você é budista quando você se sentir budista. E sobre a questão de um mestre, eu costumo distinguir a relação de alunos, não é? Para mestres. Alunos são todos os que sentarem, ouvirem ensinamentos. Naquele momento, ele é um aluno. Mas a relação mestre-discípulo é algo muito mais profundo, é uma relação de entrega. No budismo tibetano tem até um ditado que diz: examine seu professor durante 8 anos até aceitá-lo como seu mestre. Porque quando você aceita no Zen um mestre, significa que você se entregou a ele no sentido da condução espiritual.
Não significa que ele pode lhe dar uma ordem para você descumprir um preceito. Não é isto. Mas significa que você deve a ele uma relação de obediência, silêncio e não resistência. Se ele disser uma coisa e você não concorda com aquilo naquele momento, fique silente. Talvez daqui a 2 anos você entenda por que ele disse aquilo. Mas a relação mestre-discípulo não tem discussão. Mas a relação com o aluno, se alguém vem até a sanga e faz uma pergunta ou discorda de mim, eu aceito debater com ele. Eu aceito dar argumentos. Mas ele não é meu discípulo. Um discípulo, ele age diferente. Ele chega até o mestre e pergunta: o que eu devo fazer sobre isso? Você faz assim. Hai. Sim, senhor. É assim. A relação sempre é senhor. Não é? A relação é descrita por Dogen, a relação mestre-discípulo, é descrita com muitos detalhes de respeito. Um dos meus professores no passado, eu perguntei a ele: o senhor foi aluno de fulano de tal durante 20 anos. Como foi sua relação com seu mestre? E ele disse: durante 20 anos eu peguei seus chinelos. Que é um gesto que o aluno do Zen faz sempre quando o mestre vai sair da sala, ele pega os chinelos e coloca no chão, na frente do mestre, para que o mestre os calce facilmente. É uma demonstração de respeito. É uma relação completamente diferente da relação de aluno, que ainda está contestando ou pensando. Então, até você escolher um mestre, não basta ler livros. Você tem que ter uma relação pessoal com ele, e essa relação tem que se transformar em uma relação como de pai e filho. Aí sim, nós podemos estar falando da relação mestre-discípulo. Muito bom, Sensei, desmistificar isso um pouco, né? É uma dúvida que muitas pessoas têm.